Quero convidar os irmãos até Gênesis, no final do capítulo 3. Vamos ler apenas 2 versos. Na semana passada fizemos a leitura de todo o capítulo 3 do livro de Gênesis. Hoje não vamos voltar a fazer essa leitura inteira, mas queremos repetir os 2 últimos versos. Verso 23 e verso 24 do capítulo 3 do livro do Gênesis. Eu vou pedir aos irmãos que possam ficar em pé. Fazemos a leitura da palavra do Senhor. O Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. E expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden e o refulgir de uma espada que se revolvia, para guardar o caminho da árvore da vida. Podemos ficar sentados, irmãos. Esta série de mensagens que nós temos estado a falar chama-se, como diz o cartaz que está na entrada da nossa igreja, A Palavra está na Praça. Então, A Palavra está na Praça é o título que nós demos às mensagens de setembro, outubro e novembro, porque esta é a época onde nós queremos teimar no assunto de a Igreja ser chamada para servir as pessoas que já lá estão, mas a Igreja ser também chamada a servir as pessoas que ainda não estão na Igreja. E neste contexto, acreditamos que a Segunda Igreja Batista de Lisboa, a Igreja da Lapa, como costumamos chamar, acreditamos que temos um serviço a prestar à cidade de Lisboa. E para entendermos que tipo de serviço é esse que nós temos de prestar, então, durante estes 3 meses, nós falamos no facto da palavra estar na praça. Não sei se quando olharam para o cartaz, repararam que é uma mão com uma Bíblia aberta e que está onde? Repararam? Está numa praça. Quem é que adivinha a praça? Não é adivinhar, é ver. Mas que alguém conseguiu perceber qual é aquela praça? Ou julga que nós fomos à internet fazer uma busca de imagens e pegámos lá? Que repararam qual é a praça? Ninguém arrisca? Ninguém arrisca a praça? Há uns que sabem. O Marquês de Pombal. Se calhar há uns que arriscam pelo clube que têm e pelo facto de volta e meia irem parar ao Marquês de Pombal e apreciarem o Marquês com outros olhos. Mas o Hugo tirou a fotografia, a sua própria mão a segurar na Bíblia, a Bíblia que nós usamos aqui para fazer as leituras durante o culto e para dizer a palavra está na praça. O nosso objetivo durante este mês é levarmos a palavra de Deus às praças da cidade. Mas para isso nós precisamos também de entender como é que os próprios conceitos de cidade, como é que a cidade se desenvolveu dentro da Bíblia. E por isso estamos a falar, começamos pela primeira cidade, que não é bem uma cidade, mas começamos pelo primeiro lugar da Bíblia, para perceber como é que os lugares funcionam na Bíblia, para sabermos qual deve ser a nossa relação de cristãos com os lugares onde habitamos. A semana passada falámos no primeiro lugar que a Bíblia nos fala. Qual é o primeiro lugar que a Bíblia nos fala? É o Jardim do Éden. E por isso lemos Gênesis 3, porque na semana passada nos apercebemos que não foi o Jardim do Éden que passou a ser o lugar errado para Adão e Eva, mas foi Adão e Eva que passaram a ser as pessoas erradas para o jardim. Ora, eu espero que isto não soe difícil para os irmãos, mas um dos objetivos durante esta série de mensagens é que o Espírito Santo nos faça pensar sobre o tipo de relação que nós estabelecemos com os lugares onde habitamos, com os lugares onde trabalhamos. Por isso, vai ser uma linha a percorrer toda esta série, a reflexão sobre como é que eu me relaciono com o lugar onde eu estou, como é que eu me relaciono com o lugar onde eu vivo, como é que eu me relaciono com o lugar onde eu trabalho. E o título deste sermão é estranho, porque diz assim, está no boletim escrito,
Emparaizar o mundo à força. E os irmãos podem dizer emparaizar. Nunca ouvi a palavra emparaizar. Ela, de facto, é uma palavra que foi inventada por Dante, o escritor Dante, que escreveu a Divina Comédia. No canto número 28 da Divina Comédia, para aqueles que têm uma ideia da Divina Comédia, Dante era um cristão na época medieval e ele escreve um grande poema, que neste caso é uma viagem que Dante faz pelo inferno, pelo purgatório e pelo céu. Nós somos cristãos evangélicos e vamos à Bíblia e o que é que não achamos lá? Não achamos lá purgatório. Mas, de facto, podemos aprender com a leitura da Divina Comédia. Até porquê? Porque Dante, quando fala, é uma obra de ficção, naturalmente. Quando Dante fala na viagem que faz pelo inferno e quando Dante fala na viagem que faz pelo céu, há uma coisa que ele, em ficção, consegue perceber muito bem e que os cristãos acreditam. É que o inferno e o céu não são lugares estáticos. Não são lugares onde nada acontece. Então, a maneira como Dante descreve o inferno, aliás, que é tão impressionante que nós passamos a ter o adjetivo dantesco. Quando alguma coisa parece horrível, nós dizemos é um cenário dantesco, não é? A maneira como Dante descreve o inferno e a maneira como Dante descreve o céu são realidades eternas que existem, mas que não são estáticas. O que é que isto quer dizer? As pessoas que Dante descreve que estão no céu, o estado delas continua a piorar. A maneira como Dante descreve as pessoas que estão no céu, o estado delas, no certo sentido, continua a progredir. E esta é uma das lições que a pessoa pode tirar quando lê Dante e a Divina Comédia. Dante sabia bem que a eternidade, sendo uma coisa diferente deste tempo, não é uma coisa desligada deste tempo. Aquilo que nós começamos a fazer agora vai ser aquilo que nós vamos encontrar depois. Dante percebia isto muito bem. Deixem-me citar outro exemplo. Eu sei que começo com exemplos fora da Bíblia. Mas outra pessoa que percebia isto muito bem é uma escritora portuguesa, já morreu há uns anos, a Sofia de Melo Breiner Andressen. Aliás, alguns de nós lembram-se ainda, porque ela não morreu assim há tanto tempo. Um dos filhos dela ela é conhecido, é um jornalista, o Miguel Sousa Tavares, filho desta poetisa. E a determinada altura há um documentário sobre a vida da Sofia Breiner Andressen, e ela diz assim, a falar acerca das convicções que tinha sobre a vida depois da morte. Diz assim a Sofia: eu acredito profundamente que nós vamos escolhendo a eternidade neste mundo, quer dizer que já é já aqui que nós construímos e criamos a eternidade. E que aquilo que vamos encontrar é aquilo que nós fomos capazes de encontrar já aqui. Se não tivermos encontrado já aqui, também não vamos poder encontrar mais tarde. Ora, a Sofia e o Dante estão a dizer uma coisa parecida. A vida nos novos céus e na nova terra e a vida no inferno, apesar de serem diferentes da nossa vida aqui, elas estão ligadas com esta vida. Aquilo que nós começamos a viver aqui vai ser aquilo que nós vamos encontrar depois. E por isso a Bíblia nos fala na importância de um juízo, onde nós somos ajuizados pela maneira como vivemos aqui, para sabermos que tipo de vida temos de ter depois. Ora, o nosso objetivo hoje não é falar propriamente no céu e no inferno, apesar de falarmos sempre no céu e no inferno, sempre que nós pregamos o Evangelho. Mas é pegar nesta expressão que Dante inventou no canto 28, em que ele usa um verbo novo, ele inventa, e este verbo é emparaizar. Então, é interessante. Eu, quando li a Divina Comédia e deparei com este verbo, eu pensei, isto é interessante, este verbo, porque é um verbo que nós podemos não usar com a boca, mas passamos a vida a usá-lo no nosso coração. Como seres humanos, todos nós emparaizamos a nossa vida. Todos nós tentamos emparaizar a nossa vida, tornar a nossa vida mais perfeita. Ser humano, nesse sentido, a pessoa ser pessoa, é albergar uma expectativa de emparaizar o mundo. Encontrarmos sítios e tentarmos que eles sejam o nosso paraíso. Todos nós vivemos assim. Aliás, quando nós olhamos para a história da arte, nós apercebemos que a saudade do Éden, a saudade do jardim, é um tema comum.
desde que o mundo é habitado por pessoas imperfeitas como nós, que existe uma saudade nessas pessoas imperfeitas de conseguirem chegar a um lugar mais perfeito. No fundo, é como se todos os seres humanos, como se nós vivêssemos a tentar arranjar um atalho de volta para o Éden. É como se nós andássemos à procura de como é que eu volto ao jardim do Éden. O problema é que nós reconhecermos que o jardim do Éden é perfeito não nos dá necessariamente um mapa para lá chegarmos. Afinal, como nós falámos a semana passada, todos nós, enquanto seres que pecam, enquanto seres que cometem erros, todos nós deixámos de ser as pessoas perfeitas para estarem no Éden. Não foi o jardim que se tornou imperfeito para Adão e Eva, foram Adão e Eva que se tornaram imperfeitos para o jardim. Todos nós queremos voltar ao jardim, mas todos nós reconhecemos que nos tornamos pessoas impróprias para um jardim perfeito. Há um aspecto, ainda assim, que ajuda os cristãos nesta vontade que nós temos de emparaízar o mundo, de tornar o mundo um paraíso. Quando nós lemos a história do Adão e Eva e a expulsão deles do paraíso em particular, aliás, eu convido os irmãos a irem folheando o vosso capítulo 3 do Gênesis. Quando nós lembramos esta história, os cristãos lembram-se de uma coisa. Espera aí. Os cristãos pensam assim: eu sei que foi aquilo que aconteceu de errado dentro de Adão e Eva que os tirou do lugar onde tudo era certo. Eu sei que é aquilo que acontece de errado em mim que me tira da possibilidade de estar num lugar onde tudo é certo. Porquê é que é importante nós lembrarmos isso? Porque é quando nós nos lembramos que foi o pecado dentro de Adão e Eva que fez com que eles tivessem de sair daquele lugar perfeito, quando nós nos lembramos que foi o pecado de Adão e Eva que fez com que eles tivessem de sair daquele lugar que é perfeito, nós vamos deixar de ter a expectativa de neste mundo encontrarmos o quê? Lugares perfeitos. De cada vez que eu me lembro que foi aquilo que aconteceu de errado no coração de Adão e Eva, que fez com que eles tivessem sido expulsos de um lugar perfeito, eu vou, enquanto cristão, lembrar-me assim: espera aí, eu não posso estar à espera que existam lugares perfeitos, porque foi o que acontece de errado em qualquer ser humano que fez com que ele perdesse o lugar que era perfeito, que era o jardim do Éden. Agora, reparem, isto é interessante, porque parece uma contradição. É esta consciência de uma coisa que foi negativa, Adão e Eva foram expulsos, que nos vai fazer ter uma perspectiva possivelmente mais positiva dos lugares. Já lá vamos. Agora, uma das coisas que eu queria estabelecer, e isto dá pano para mangas e nós não temos a maneira de fazer justiça a tudo isto, mas é, queridos irmãos, se o irmão é cristão, se o irmão colocou a sua fé em Cristo, é absolutamente absurdo que viva à espera de encontrar um lugar perfeito. Seja esse lugar perfeito na família, seja esse lugar perfeito no trabalho, seja esse lugar perfeito onde quer que seja. Se o irmão é cristão e sabe que nasceu pecador, falámos na doutrina do pecado original, não faz sentido que viva à procura de um lugar perfeito. Porque o irmão vai ter de se lembrar que foi aquilo que aconteceu de errado em Adão e Eva que fez com que eles tivessem de sair do lugar perfeito. Da mesma maneira, nós somos pecadores como Adão e Eva e não podemos esperar por lugares perfeitos. Quando não esperamos que um lugar seja perfeito, para então nós podermos ficar nele, nós podemos habitar esse lugar não para sermos servidos, mas para servir. Quero desenvolver um bocado esta ideia. Vou voltar a repetir. Enquanto eu estiver num lugar, num sítio, seja esse lugar na família, seja esse lugar no trabalho, enquanto eu estiver num lugar à espera que esse lugar seja perfeito, eu não vou começar a servir esse lugar. Enquanto eu estiver num sítio, esperando que esse sítio seja perfeito para mim, o que eu acabo por revelar é que eu estou nesse lugar para ser servido.
Isto aplica-se à família, isto aplica-se ao emprego, isto aplica-se a qualquer relação. Enquanto eu pensar assim, só vou para ali quando eu souber que ali tudo me vai correr bem. Só vou relacionar-me com aquela pessoa quando eu souber que aquela pessoa vai ser perfeita para mim. Enquanto eu estiver com este tipo de atitude, eu nunca vou servir ninguém nem nenhum lugar. Porque eu vou fazer da perfeição que não existe uma razão para eu ficar num lugar que também não existe. Os lugares não são perfeitos. Há uma grande diferença entre nós estarmos num lugar para servir e nós estarmos num lugar para sermos servidos. Agora, uma das perguntas que pode ser feita é, e podem dizer, Tiago, certo, mas será que não é possível? Porquê é que temos de estabelecer esta dicotomia? Porquê é que tem de ser uma coisa contra a outra? Será que uma pessoa que serve o lugar onde está também não pode ser servida por esse lugar? E eu direi que sim. É possível nós estarmos num lugar, servirmos esse lugar e, de alguma maneira, sentirmos-nos servidos pelo lugar onde estamos também. Vamos pensar. Na nossa família, nós estamos lá para servir. Mas é excelente que, ao mesmo tempo, nos sintamos servidos pelas pessoas que são da nossa família. Aliás, seria uma vida desgraçada se a nossa vida de família fosse marcada apenas pelo serviço. E se nós não fôssemos servidos também. Seria sinal que não era uma família, mas que era uma escravidão. Ora, de facto, nós podemos estar a servir um lugar e sermos servidos também pelo próprio lugar. No entanto, eu gostaria apenas de colocar a ênfase um bocadinho aqui. Temos de reconhecer, quando nós olhamos à nossa volta, para a cultura à nossa volta, que a tendência é que a cultura à nossa volta nos coloque no centro. A tendência da nossa cultura hoje é que nós estejamos num sítio e sintamos que é tudo acerca de mim. E é nesse sentido que, se nós reconhecermos que hoje, mesmo na educação dos nossos filhos, nós acabamos muitas vezes por lhes transmitir a ideia de que eles têm de ser constantemente servidos pela vida, é nesse sentido que nós facilmente vamos desenvolver relações com os lugares onde estamos, onde nós queremos mais ser servidos do que servir. Deixem-me dar uma analogia um bocado simples. Ela nem sequer está escrita na mensagem, mas deixem-me dizer isto. Mesmo quando as pessoas encontram... imaginem, quando nós andamos, hoje em dia, para alguns de nós, o processo de encontrar uma igreja. Nos identificarmos com uma igreja. Em grande parte, hoje a juventude chega a uma igreja e quer identificar-se com a igreja. Não há nada contra isso. Todos nós devemos identificar com a igreja. Mas aquele passo de eu, finalmente encontrei a igreja onde vou ficar, às vezes é tão lento passar desse degrau para o degrau onde nós começamos a servir a igreja, porque, no fundo, todos nós fomos habituados em que nós servimos, em que chegamos a um lugar e o lugar tem de nos servir. Por isso é que nós temos batido, ainda agora o Miguel falava nisso, na palavra servir, 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 servir. Não estamos educados para servir, infelizmente. Reparem, por isso é que é saudável que nós, quando somos cristãos, de cada vez que temos expectativas demasiado altas acerca de um emprego, expectativas demasiado altas acerca da nossa própria relação da família, nos lembramos, espera aí, não há lugares perfeitos. Eu não posso fazer depender a minha permanência num lugar da perfeição desse lugar, porque não existem lugares perfeitos. Eu estou nos lugares para ser servidos. Agora, reparem, ao mesmo tempo, uma das coisas que é complicada ao longo de toda a história do cristianismo é que os cristãos são chamados a servir os lugares onde estão, mas ao mesmo tempo a Bíblia também lhes diz que os cristãos estão feitos para onde? Para esses lugares? Nós fomos criados para que tipo de lugar? Para os lugares onde estamos agora? Então, nós somos criados para que tipo de lugar? Para os novos céus e para a nova terra. Então existe sempre uma tensão quando nós somos cristãos. Por um lado, a Bíblia diz, trabalha nos sítios onde estás, mas lembra-te que tu não foste feito para ficar nesses sítios. Então as duas coisas existem no nosso coração. Nós devemos servir o lugar onde estamos aqui, sabendo que, por outro lado, fomos feitos para o céu. Agora reparem, por isso é que a eternidade se toca com a nossa vida aqui. Nós somos chamados a viver nesta vida com a atitude que se vai manter na eternidade. Era isto
que a Sofia de Melbrenner, Andressen e o Dante percebiam bem. O modo como nós esperamos na vida depois da morte é o modo como nós vivemos nesta vida antes dela. Por outro lado, passamos a desconfiar de cada vez que os lugares nos parecem demasiado perfeitos. Porque nós não nos vamos deixar enganar com a perfeição de um lugar. Nós vamos dizer, espera, não existem lugares perfeitos. Nós podemos até perguntar, se chegamos a um lugar muito bonito. Aliás, há uns quantos filmes interessantes que falam da história de pessoas irem à procura de lugares perfeitos, acharem lugares perfeitos, ficam todas contentes lá e de repente as coisas começam a correr mal. Isto é um tema recorrente na nossa cultura. Um cristão, quando chega a um lugar, deve sempre fazer esta pergunta. Se a desarmonia interna de Adão e Eva, se aquilo que aconteceu de errado dentro de Adão e Eva foi aquilo que os tirou do paraíso, por que é que eu hei de esperar uma harmonia externa do lugar para emparaizar o sítio onde eu estou? Ou seja, se o cristão sabe que foi aquilo que aconteceu de errado dentro do coração de Adão e Eva que os tirou do sítio certo, nós não vamos ficar num lugar à espera que as condições externas de um lugar tornem o lugar aquilo que ele não pode ser, um paraíso. Portanto, nós passamos a ter uma boa e saudável desconfiança com qualquer lugar que nos pareça perfeito. Agora, reparem, esta ironia. Aquilo que parece uma maldição apenas, Adão e Eva foram expulsos do paraíso, torna-se uma atitude de bênção. Aquilo que parece uma maldição, Adão e Eva foram expulsos do paraíso, como nós lemos no texto, torna-se uma atitude de bênção. Porquê? Porque é o facto de Adão e Eva terem sido expulsos do paraíso que faz com que os cristãos cheguem a qualquer outro lugar e não amaldiçoem os lugares. É o facto de Adão e Eva terem sido expulsos de um lugar perfeito que os cristãos podem chegar a lugares imperfeitos e acreditarem que os podem servir. Era isso que Deus estava a dizer a Adão nessa altura. Quero dar 2 exemplos rápidos de como é importante nós percebermos que é o pior que acontece em nós. É o pior que acontece em nós que nos tirou do paraíso. Não é o pior que aconteceu na natureza, é o pior que acontece em nós. Mas para isso eu preciso fazer 2 notas rápidas. Uma pessoa pode dizer, ok, isto parece-me tudo interessante, mas acontece que eu vivo num mundo onde eu também passo pelas consequências negativas do que os outros fazem. Ou seja, na minha vida, alguém pode dizer, na minha vida as coisas não se resolvem se eu pensar apenas no pior que posso fazer. Eu também vivo num mundo onde o pior que outros podem fazer me afeta a mim. Muitos de nós vivemos situações familiares complicadas por erros que não fomos nós que cometemos. Muitos de nós vivemos situações profissionais complicadas por erros que não fomos nós que cometemos. Como é que nós fazemos com isso? Qual é a esperança que nós temos na altura onde estamos num sítio onde somos prejudicados pelo mal que nos fizeram e não pelo mal que nós próprios nos fizeram? Reparem, dando um exemplo disto. Qual foi um dos efeitos quando Adão e Eva foram expulsos do paraíso? O que é que aconteceu com a Terra? O que é que aconteceu com o planeta? O que é que aconteceu com o planeta? A Terra ficou igual? A Terra ficou igual quando Adão e Eva saíram do paraíso? A Terra passou a ter a marca do pecado de Adão e Eva. Por exemplo, quando vem um tsunami e mata milhares de pessoas de uma só vez, isto é necessariamente sinal que a culpa foi dos habitantes que lá estavam? Quando vem um tsunami e de uma vez mata milhares de pessoas, é sinal que essa é uma consequência do erro de Adão e Eva. Não é sinal necessariamente que aquelas pessoas que lá estavam se estavam a portar mal e que Deus as castigou. Deus pode fazer isso. Mas nós vivemos num mundo onde coisas horríveis acontecem a pessoas que muitas vezes não têm responsabilidade pelas coisas horríveis. Segundo exemplo, nós vivemos num mundo onde alguém me pode fazer uma coisa má e eu não fui a pessoa responsável pela coisa má que me fizeram. Nós vivemos num mundo cuja existência do mal, a partir do momento em que ficou ligada a Adão e Eva, tem consequências muito além. Percebam o que eu quero dizer, queridos irmãos. O que eu estou a dizer é bom eu reconhecer que o pior que pode acontecer é o que acontece dentro de mim. É bom que eu viva a perceber que o pior que pode acontecer é o que acontece dentro de mim. Mas isso não significa
eu deixar de entender que me podem acontecer coisas muito más que não foram resultado daquilo que eu fiz. Deixem-me dar um outro exemplo. E vou dar um exemplo a partir de uma ilustração que eu espero que ajude. Aliás, deixem-me dizer, este tem sido de facto um assunto complicado desde que nós estamos aqui na Lapa. É um assunto que sempre que eu falo dele há discussões complicadas. É este exemplo que eu vou dar. É um exemplo acerca do filme do Frozen. Sempre que nós discutimos o Frozen, a discussão fica difícil, ok? Há uns que dizem que o filme Frozen é muito mau, há outros que dizem que o filme Frozen é muito bom. Como os irmãos calculam, eu sou de que partido? Errado. Eu sou dos que defendem o filme Frozen. Ok. É claro que sim. Eu sei que o assunto é complicado, mas deixa-me usar uma ilustração do filme Frozen. Até porque parte do princípio que todos os irmãos já ouviram, pelo menos todos aqueles que têm filhos. No filme Frozen é a história de duas princesas. Uma delas é a Elsa e outra delas é a Anna. Sim, eu estou a dar um exemplo do filme Frozen. A princesa Elsa acompanha-me aqueles que ainda não viram. E depois vão para casa ver, não hoje que é domingo, mas amanhã podem ver. A princesa Elsa tem um poder, que ela transforma coisas em gelo. E ela não sabe domar bem esse poder e fez com que o poder dela, quando ela era pequenina, afetasse a outra princesa, que é a princesa Ana. Nunca vi as crianças a gostar tanto de um sermão como hoje. Impressionante. Agora, já sei qual é o segredo, é pregar sempre no Frozen. Ok, então o que é que acontece? Como a princesa... Isto tem um objetivo, os irmãos vão perceber mais tarde. Como a princesa Elsa se apercebe que tem um poder que não consegue domar completamente, ela vive em reclusão para que aquilo que pode acontecer de mal nela não afete os outros à volta dela. Depois há uma peripécia no filme onde a escala aumenta e ela percebe-se assim: eu tenho um poder tão negativo que o melhor que eu faço é fazer o quê? É não prejudicar ninguém à minha volta e vai viver para onde? Para a montanha. E constrói um palácio de gelo. Porquê é que eu estou a falar nisto? Porque alguém pode, a partir do momento em que nós dizemos que o pior que nos pode acontecer é aquilo que começa dentro de nós, alguém pode fazer uma leitura incorreta disto e ficar tão obcecado no mal que faz, no mal que pode fazer, que pensa assim: para que eu não prejudique ninguém, eu vou deixar de me dar com qualquer pessoa. E é como se fosse uma experiência de mosteiro, onde eu tenho uma visão tão negativa acerca de mim que penso assim: é melhor eu ir para um mosteiro e não chatear ninguém. Este é um dos erros que pode acontecer se nós não entendermos que o pior que pode acontecer acontece dentro de nós, mas isso não é uma razão para nós nos afastarmos dos outros, é uma razão para nos aproximarmos dele. E só para terminar o exemplo do filme Frozen, isto é interessante. Aliás, por isso é que é preciso às vezes fazer assim uma exegese cristã dos filmes. A experiência no filme Frozen é uma experiência onde depois a princesa Elsa tem de voltar para onde? Tem de deixar o mosteiro onde ela se tinha metido e tem de voltar à cidade. E o filme é resolvido através de um gesto de quê? Não é feito pela princesa Elsa, é feito pela princesa Ana. O que é que resolve o filme no final? Um gesto de sacrifício. Nesse sentido, o filme Frozen tem uma lição muito cristã, que é a ideia de eu preciso envolver-me na vida dos outros, servindo a vida dos outros, estando disposto para um ato de sacrifício. É nesse sentido que é um filme que tem um esquema cristão. Atenção, eu não estou a dizer que é um filme cristão, mas é um filme onde nós nos apercebemos de lições que podem ser cristãs. Portanto, depois disto, nunca mais ninguém diz mal do filme Frozen. Quero terminar. Os irmãos estão comigo? Ainda? 5 minutos. Temos estado a enfatizar isto. Olhar para Gênesis 3, ver aquilo tudo a acontecer errado. Eva espalhou-se, Adão espalhou-se. E a lição que eu quero estar a dizer aos irmãos é: tendo em conta as vossas relações na família, tendo em conta as vossas relações na cidade, tendo em conta as vossas relações na profissão, lembrem-se que quando nós olhamos para Gênesis 3, nós apercebemos de uma lição fundamental. O pior que pode acontecer é aquilo que acontece dentro de mim. Nós não podemos olhar para o mal do mundo esquecendo-nos do mal dentro de nós. Reparem, aplicando isto rapidamente. Essa é uma razão pela qual não faz sentido os cristãos terem conversas acerca do mal do mundo como se fosse o mal do mundo.
Este mundo vai de mal a pior. Isto é uma vergonha. Um cristão pode e deve reconhecer o mal que os outros fazem, mas um cristão não pode falar do mal do mundo como se ele não o pudesse fazer também. Por isso é que às vezes há um legalismo que se instala entre os cristãos, em que eles falam para aquilo que o pecado pode causar, como se eles nunca tivessem tido experiência com o pecado. Meus irmãos, isso não é cristianismo. Deixem-me ser exagerado. Se eu falo do mal do mundo como se naquela altura me estivesse a espantar pela primeira vez com a existência do mal, eu estou a fazer o trabalho de Satanás, não estou a fazer o trabalho de Deus. Se eu falo do mal que pode acontecer no mundo como se fosse uma novidade para mim, é sinal que eu ainda não me apercebi que aquilo que me retira dos lugares perfeitos é aquilo que de errado acontece em mim. Logo, quando nós pensamos no lugar, uma das coisas nas quais eu quero terminar é lembrar isto. Nós não olhamos para as cidades, nós não olhamos para os lugares como lugares que emparaízamos à força. Vamos aqui emparaízar. Às vezes os cristãos têm um tipo de emparaízamento instantâneo, que é a ideia, se nós fugirmos uns com os outros, como a princesa Elsa, vamos criar um mundinho cristão onde o pecado não vai existir. Isso é um erro. Eu não estou a dizer que não haja experiências de reclusão interessantes, mas os cristãos não acham que o mal fica à porta se eles construírem uma cidadezinha de cristãos. Os cristãos sabem que uma cidadezinha de cristãos é uma cidade onde o mal existe, como uma cidadezinha onde nenhum cristão há. Porquê? Porque o mal não começa nos lugares, o mal começa dentro de nós. Logo, quando nós chegamos às cidades, se de repente a cidade nos parecer perfeita, e quando nós vamos para férias, gostamos de fazer férias, gostamos de ser turistas, chegamos a uma cidade, se gostarmos, aqui tudo é perfeito. Mas nós sabemos que, por exemplo, chegarmos a uma cidade, imaginem, eu estive o ano passado em Paris, adorei Paris, mas tenho bem a ideia que o centro de Paris diz-me uma coisa que os seus subúrbios desmentirão. É a mesma coisa em Lisboa. A pessoa chega a Lisboa, que cidade maravilhosa. E eu digo assim, eu sou de lá, vá a Amadora agora, que é para conhecer a cidade maravilhosa. A pessoa pode dizer, mas Amadora já não é Lisboa. O que eu quero dizer com isto é, cada cidade no seu centro apresenta o seu rosto mais bonito. Geralmente são os seus subúrbios onde nós vemos que a cidade já não se dá assim tão bem. Geralmente são as extremidades onde as pessoas já não se maquilham tanto e nos apercebemos, espera aí, a cidade também pode ser um sítio de tensões sociais. Quando nós vamos para os subúrbios, nós apercebemos, espera aí, as pessoas podem se dar mal. Neste sítio estão mais as pessoas assim, naquele sítio estão mais as pessoas assado. E uma das coisas e por isso peço que coloquem os vossos olhos nos últimos 2 versos que nós lemos, são os únicos que lemos, repara uma coisa que a Bíblia faz. A Bíblia não emparaíza lugares à força. A Bíblia não diz que a cidade vai ser uma coisa que ela não é. E para termos uma ideia disto, sei que hoje temos bebés a competir com o pastor. Aliás, eu não fiz o anúncio do costume. Quem veio pela primeira vez e não tem filhos e ficou aí atrás, está a perceber porque é que não deve ficar aí atrás? E depois vai sair daqui e vai dizer, eu fui a uma igreja estranhíssima, só percebi uma parte em que falou do Frozen. Quem não tem filhos não fica aí atrás. Terminar. Reparem o versículo 22. Nós não lemos o 22, mas eu quero que leiamos agora. Gênesis 3. Então disse o Senhor Deus, eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal, assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida e coma e vive eternamente. Reparem uma coisa. Versículo 23. O Senhor Éden, por isso, lançou fora do jardim Adão e Eva, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. Lavrar a terra fora do jardim. Adão e Eva agora têm de lavrar a terra, não dentro, fora do jardim. Parece ser em função de eles não poderem regressar ao jardim. Porquê? Já falámos isto na quinta-feira. Porque se Adão e Eva regressassem ao jardim, o que é que lhes acontecia que nos diz o versículo 22? Se eles voltassem a comer do fruto, o que parece que o versículo nos está a dizer é que se eles voltassem a comer do fruto, eles iam viver eternamente naquele estado novo, infeliz, que eles tinham acabado de conquistar. Percebem a lógica? Adão e Eva tinham passado a ser pecadores. Se eles voltassem a comer da árvore do fruto do mal, aquele estado que era novo para eles ficaria um estado permanente.
Logo, a espada é colocada à volta do Éden para que Adão e Eva não voltem a comer do fruto e não fiquem no estado novo que eles tinham acabado de inventar para si próprios, que é o estado de pecadores. Reparem o que isto quer dizer. Quando eu vou lavrar a terra, quando eu vou habitar a cidade, quando eu vou ter famílias em 2015, eu não tenho a presunção de viver de uma maneira que se tornou impossível para Adão e Eva, que neste caso foi dentro do paraíso. Eu não posso viver na cidade à espera do paraíso. Esse é um dos textos, é uma das coisas que o texto nos está a dizer. E é em função de eu confiar em Deus que eu vou conseguir trabalhar em sítios que não são perfeitos. Porque Deus é o único que é realmente capaz de emparaizar aquilo que se desemparaizou. Para terminar, vamos a Apocalipse, capítulo 22. Eu disse aos irmãos que queria sempre terminar neste texto. Apocalipse 22. Já lemos a semana passada, voltamos a ler agora. Semana passada nós dissemos isto. Jesus é o verdadeiro reemparaizador. Porque Jesus é o Criador que viveu como criatura para fazer de nós nova criação. Eu vou repetir esta frase muitas vezes. Jesus é o Criador que viveu como criatura para fazer de nós nova criação. Jesus é quem pega no estrago que nós fizemos e corrige. E nós podemos voltar a ser pessoas com um bom relacionamento com o Deus Criador, com um bom relacionamento com as outras criaturas e connosco próprios e com um bom relacionamento com a criação à nossa volta. É nesse sentido que nós precisamos de Jesus, porque Ele é o Criador que viveu como criatura para fazer de nós nova criação. Para que é que nós estamos preparados? Para que é que nós estamos construídos? Para que é que nós estamos a ser educados enquanto igreja? Para Apocalipse 22, 1 a 5. E com esta leitura nós terminamos. Eu peço aos músicos que possam preparar-se para cantarmos o último cântico. Mas ainda fazemos esta leitura de Apocalipse 22, 1 a 1. Se é cristão, lembre-se daquilo para o qual foi criado. Se é cristão, lembre-se deste texto para saber que tipo de cidadão é que tem de ser. Diz assim, Apocalipse 22, 1 a 5. Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. E no meio da sua praça, estamos a falar dos novos céus e da nova terra, no meio da sua praça, de uma e outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a cura dos povos. Esta árvore que está aqui já não é uma árvore que traz maldição, é uma árvore que traz bênção. Perceba que o Apocalipse 22 está a resolver os problemas de Gênesis 3. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. E os seus servos o servirão. Queridos irmãos, porque é que nós insistimos tanto na palavra servir? Porque é aquilo que nós vamos fazer na eternidade. Nós vamos trabalhar na eternidade. Os seus servos o servirão, contemplarão a sua face. Que face é esta, queridos irmãos? Que rosto é este? É o rosto de quem? O rosto do Senhor Jesus. Por isso é que nós insistimos vez após vez no rosto. Nós somos criaturas criadas para contemplar o rosto do Senhor Jesus e por isso contemplamos os rostos à nossa volta. E na sua fronte está o nome dele. E então já não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. Que o Senhor nos ajude.